Que estamos no ar, mais ou menos, estamos gravando. Então, quem estiver assistindo aí depois, não? Então, boa noite a todos que nos acompanham. Estamos sem óculos para ler de longe. Estou com confusão. A gente está começando hoje a segunda parte do estudo NEP, que corresponde ao estudo do camelo pelo buraco da agulha, né? Então, hoje a segunda parte é o dia em que a gente vai fazer nossas reflexões acerca dos textos espirituais, né? E aí passar a palavra para Israel e Alexandre, né? Para dar suas considerações antes de a gente começar o estudo propriamente dito. Vai lá, companheiro. Israel? Alexandre? Olá, boa noite, gente, de novo. Opa! Eu acredito que, como todo estudo, esse é mais um que acrescenta, através da reflexão, através da gente tentar buscar na vivência, na experiência, no dia a dia, aonde se encaixa o que a gente está estudando, o que está sendo discutido aqui, de certa forma compartilhado, de certa forma não, compartilhado. A gente é tão próximo um ao outro em termos de evolução que qualquer experiência do outro acaba acrescentando para nós mesmos. Então, essa semana, seguindo inclusive a orientação do nosso irmão Israel, de refletir durante o dia, a semana, o que aconteceu ou o que poderia ter acontecido e ser adequado ou comparado com o que a gente vinha estudando. Comigo ocorreu isso, graças a Deus. Eu pude lembrar muito como o Diego falou. Eu lembro que o Diego falou, ele se impressionou a semana passada com o camelo, a figura do camelo, de guardar o alimento, a água, a energia dessa autossuficiência. E eu refleti muito essa semana sobre essa minha vaidade, esse orgulho bobo de autossuficiência. Em alguns momentos da vida eu realmente me sinto autossuficiente em muita coisa. Esqueço de realmente agradecer, de saber que isso nem tudo vem de mim. E esse estudo é mais um que acrescenta, como todos os outros que vocês já fizeram, como todos os demais que a gente ainda vai ter a oportunidade de fazer, se Deus quiser. E para mim foi uma alegria compartilhar desse estudo. Vou repetir o que eu disse logo no início aqui. Israel foi o grande condutor, o capitão, que juntou referências, pesquisa, se adiantou em tudo. Eu fui realmente um colaborador, ele é o capitão, o coordenador desse estudo maravilhoso, gente. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Israel, contigo. Obrigado, Alexandre. Obrigado por você dividir comigo esse trabalho. Olá. Eu quero dizer que você me auxiliou também muito, vamos dizer, e todos que eu participo dos estudos, vamos dizer assim, essa minha busca e tentar fazer pesquisa, na verdade, é para me esforçar e tentar cada dia me aprimorar mais, vamos dizer assim, e tentar colocar todo nesse contexto do nosso dia a dia, aqueles estudos que a gente busca. E é interessante, vamos dizer assim, que essa semana eu estive buscando, assim, estudar lá a história do povo hebreu, onde começa a jornada de Abraão, quando ele sai lá de Ur, né, dos caldeses, que é interessante como é que uma pessoa que deixa uma cidade que já está com toda uma estrutura, onde ele tinha toda uma base familiar, se aventurar para um outro mundo totalmente diferente, vamos dizer assim, por uma vida nova. Então, nesse sentido, do contexto de hoje, desse material que a gente esteve estudando, eu vi assim que falta em nós a fé que Abraão teve, e que muitos, vamos dizer assim, daqueles profetas tiveram em ter essa fé, essa fidelidade a Deus, e a ponto, vamos dizer assim, de no momento colocar o seu filho em holocausto, né, oferecendo a Deus, testando essa fé. A gente vê assim, aqueles desbravadores que às vezes deixam um país, quando ele vai descobrir, que nem foi descobrir as Américas, ou vai descobrir um novo mundo, aquela questão de acreditar, vamos dizer assim, ter essa fé na divindade, no suporte divino, que ele vai nos amparar nas dificuldades que a gente vem a ter, vamos dizer assim, nesses percursos.
E a gente vê só essas pessoas que têm muita fibra e que têm muita fidelidade, que têm muita fé, é capaz, vamos dizer assim, de ter esse movimento interno, de colocar-se a vida na mão de Deus, onde você já não tem amparo nenhum nas questões, digo, materiais, quando a gente se arroja nessas aventuras, de acreditar que vai dar certo e que Deus está no leme e Ele vai nos conduzir. Mas segue aí, Diego, vamos passar os slides aí, depois a gente vai discorrendo conforme os temas. Ok. Então, só alterar aqui. Sim, bem lembrado, Ismael. Vamos fazer a nossa prece. E aí pedir para Mayara, que está aí tão concentrada, tão focada, fazer nosso momento. Vamos todos fechar os olhos, elevar o pensamento a Jesus e assim dizermos interiormente: Mestre Jesus, médico das almas, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo, por estarmos reunidos novamente em mais uma terça-feira para aprender mais sobre Ti, o tempo em que estivesses encarnado conosco, e aí extrair ensinamentos que irá nos guiar durante toda a nossa existência. Nos ajuda, Senhor, nesse propósito de estar mais próximo a Ti, de Te seguir, de estudar o Teu Evangelho. Nos abençoa cada um de nós. Abençoa também os que não puderam estar presentes hoje, mas que participam do grupo. Que eles também recebam as Tuas bênçãos. E permanece conosco hoje e sempre, que assim seja. Sim. Muito bem. Sem mais delongas, vamos ao nosso estudo, aos slides. Tim. E começar aqui com a releitura da perícope, né, para a gente relembrar aqui o que foi que rolou nos episódios anteriores. As posses e o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 19, versículo 23 a 26. Disse Jesus aos seus discípulos: Amém vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Novamente vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isso, estavam muito espantados e diziam: Então, quem poderá ser salvo? E Jesus, fitando-os, disse: Para os homens isso é impossível, para Deus tudo é possível. Muito bem. E aí aqui, olha só, temos um texto do Emmanuel. Deus espera. Pode ler, Gabi, porque você lê poesia tão bem. Vamos lá. Gabi já tem cara de poesia. A criatura experimenta, Deus permite. A criatura trabalha, Deus a sustenta. A criatura escolhe, Deus acata. A criatura erra, Deus compreende. A criatura retifica, Deus apoia. A criatura sofre, Deus espera. E eu acho que tá mudo. Alô, alô, alô. Oi. E agora? Estão escutando? Voltou, amigo. Pronto, mas vocês escutaram a Gabi, né? Sim. Ótimo. Eu escutei. Pronto, perfeito. Então vamos ao nosso primeiro grupo: Paulo, Ayla, Luigi
e Ramon. Aí sim, viu? Menino, que Paulo, grupo, hein? Cadê o Canu? Paulo tava lá embaixo. Ah, Paulo disse que foi pegar a Kátia. É, a gente pode pular esse grupo. Tem Gabi e eu aqui, Clarissa não vai poder, a gente pode ir pro nosso. Certo. No meu Isa tá faltando, mas não vem, mas Isa vem. Isa. Isa bem? Ela disse que não. Talvez viesse para o Hangout. Isabela? E daí mandou um áudio. Larissa na Ela vontade, tá não bem é? doida. Isabela disse que não ia participar do nada. Foi Isabela disse que tava Talvez cansada. para o Hangout. Eu vou mandar um recado desaparado aqui. Ela tava com Augusto, né? Ok, gente. Vamos lá. Então aí. Não, fica à vontade. Bom, Gabi, Larissa e eu ficamos com um texto do Emmanuel, que tem o título Anjo, Reino dos Céus. Né? E é um texto assim bem pequeno, e Gabi sugeriu que a gente destacasse um trecho do meio, que Emmanuel vai pontuar assim, algumas coisinhas que a gente carrega, que são, a gente considera riquezas, mas na verdade são vícios que a gente carrega, né, na nossa bagagem pesada, que a gente deveria se despojar para poder ter uma caminhada mais leve e mais conforme a lei de Deus. E a gente destacou esse trecho, depois tem uma imagem também que vai ilustrar mais a mensagem. E a gente vai aqui pontuar algumas coisinhas. Larissa não está podendo estar conosco agora porque ela está em trânsito, né? Está no ônibus. E Gabi e eu vamos trazer as nossas impressões e deixar aberto também para vocês comentarem, certo? Certo. Então, vamos ver aqui a perspectiva de Emmanuel. A gente tem que pensar sempre que a nossa compreensão espírita dos textos bíblicos, ela vai se voltar para o nosso interior, né? Para as questões da alma. Então, a gente primeiro tem aquela abordagem bem externa, de analisar a passagem, analisar as palavrinhas em grego, etc. E depois a gente tem que fazer um mergulho e um detalhamento do que está na sutileza do ensino moral. E ninguém melhor que Emmanuel para fazer isso. É isso que ele vai fazer nesse texto, que é muito cabível. Ele diz assim, ó: os ricos do mundo. Que tem os ricos do reino dos céus e tem os ricos do mundo. Né? Uhum. Está se candidatando a ser rico no reino dos céus. A ter aqueles bens que Porque nenhum rico ladrão no vai. mundo tá difícil. Ser rico no mundo também tá, no Brasil está complicado. Eu acho que a gente estudou esse texto em Não Servir a Deus e a Mamon. Foi. Então a gente vai ter a riqueza espiritual que nenhum ladrão rouba e nenhuma traça rói, e vai ter a riqueza que passa, né, alguns anos, algumas décadas no máximo, depois disso não fica mais. Então quais são os ricos do mundo? São aqueles que têm muitas exigências, são os que têm cólera, a se desvairarem dos conflitos das trevas, são os que têm melindres pessoais, que nunca conseguem elementos de tolerância, necessários à superação das próprias fraquezas, são os ricos da mentira, que tecem a rede de sombras em que enleiam a própria alma, os ricos de tristeza e desânimo, recolhidos à inutilidade que se acolhem, e os ricos de reclamações e queixas, que atravessam o mundo entre a insatisfação e a ociosidade. Então, cada um de nós aqui pode, né, fazer um raio-x de si mesmo e ver qual o peso maior a gente está carregando entre esses tipos de riqueza mundana, né, listadas aí por Emmanuel, né? A gente carrega, a gente tem as nossas tralhas, os nossos trecos e troços carregando aí na nossa personalidade, que isso vai dificultar de entrada no reino, porque a gente está abarrotado de coisas, né? Você vai chegar lá na porta estreita e não vai conseguir passar aqui na simbologia da travessia. Então, é uma série de vícios que a gente sabe que é preciso superar, né? Não é fácil, mas Ainda tem mais. a gente tem que se empobrecer disso. Tem mais na próxima. Tem mais, agora tem mais? Tem mais. Tem não. Você fica vomitando. Eita, rico. Aí, ó. Milhão, né? Vamos lá, quais são os outros? Ricos de ignorância que se agarram à penúria de espírito. Eu sou cheio de ignorância, né? E às vezes até fica se vangloriando. Ricos de letras e artes, que é o oposto, que se encarceram em torres de marfim para o culto ao próprio egoísmo. Ricos de saúde e possibilidades, que imobilizam o coração na caixa do peito, aguardando que o dinheiro fácil lhes venha ao encontro para o exercício da caridade. Ou seja, a pessoa teria condições, né, se quisesse colocar a vontade a serviço da lei, porque ela é saudável, ele tem muitas possibilidades, tem até mesmo bens materiais, só que ela espera que
um dinheiro que sobre, chegue assim para eu doar sem muito esforço. A gente faz isso em algumas situações, quando você olha para o guarda-roupa e vê aquele monte de roupa que você não usa há muito tempo, aí você vai lá e, não, vamos tirar um pouquinho daqui, né? Mas não é o sacrifício real. Os ricos de medo da verdade e do bem. A gente não quer encarar não só a nossa própria verdade, da nossa alma, né, para encarar os nossos monstrinhos internos, os nossos traumas, como também a verdade como um todo no mundo. Né? E os ricos numerosos da vaidade que se trancafiam nas masmorras do próprio eu, exigindo que o céu se converta em propriedade exclusiva dos seus caprichos individuais. Quando a gente diz assim, mas o mundo espiritual teria que ser de tal forma para me agradar, né? Mas o que o mundo espiritual ou Deus tem a ver com os nossos caprichos? Nada, né? Deus fez as leis para todos. Se Deus fosse atender a cada capricho, seria uma desordem no mundo espiritual. Seria um céuzinho para cada um do jeito que cada um quer, com as suas especificidades, né? Então a gente tem essa vaidade que é preciso que seja deixada de lado. Já vi? Pode passar aqui. Depois de Emmanuel nos dar essas alfinetadas, porque ele faz assim como sentido, Deus. Foi difícil esse texto. Agora vai soprar. Foi, assim, bastante tocante esse texto, mas no final ele nos dá um caminho que a gente já conhece, que é simplesmente a gente amar e fazer o bem. Essa é a resposta que ele nos dá. E como hoje é o dia do psicólogo, eu queria aproveitar para falar. Hoje é dia do psicólogo? Hoje é dia do psicólogo. Quero aproveitar para homenagear os psicólogos, Regina, né, que ela é psicóloga, a minha psicóloga, e dizer assim, que os psicólogos, eles têm assim, um trabalho que ajuda uma missão muito importante para os seres humanos, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, espiritual. E nos ajudam a encarar essas verdades que a gente tem, né? Para a gente poder identificar e começar a tirar aquilo que é só peso morto. Né? Porque às vezes você não consegue ver onde é que está o problema. O psicólogo ele não vai solucionar o problema, mas ele mostra, não olhe por essa perspectiva, eu nunca tinha pensado nisso. Ele auxilia você a andar no caminho, ele não vai mostrar o final da estrada. Exatamente. É muito importante. Esse é o papel. Muito bem, então, gente. Vamos. Voltar para o texto. Israel e Alexandre, tem alguma consideração acerca do texto? Hoje estamos bem de tempo. A gente vai ter 15 minutos para cada grupo. Diego. Oi. Boa noite. De novo, boa noite, viu, Paulo? Pessoal, esse para mim foi o texto mais significativo. Os outros são maravilhosos, mas para mim esse chamou muita atenção porque ele põe a par as riquezas de natureza material, posses, dinheiro, ouro, propriedades, e vem falar de riquezas que, como o João disse aí, são as riquezas que a gente não deveria acumular, né? Se preocupar com aquelas outras onde a traça, a ferrugem, os ladrões não alcançam. E lá no final eu não tinha percebido a riqueza dessa última frase, praticamente a última frase, que é enriqueçamos de amor e sirvamos sempre. Esse enriquecer-se do que João falou logo no início, de coisas que, quando os ladrões não alcançam, as taças não vão lá corroer, a ferrugem. Então eu li o texto, gostei muito de todo ele, mas agradeço aí por ter trazido esse foco aqui de enriquecer-se de amor, de enriquecer-se dessa parte da natureza espiritual. Obrigado. Show de bola. Valeu. Então, gente, vamos passar para o próximo grupo, que é o primeiro grupo. É o grupo de Paulo, Ayla, Luiz e Ramon, só não estando aqui presente, Luiz. Quem é que vai falar primeiro? Paulo é o canal. Sou eu, é? Ah, meu filho, aí não perguntou a ninguém. Sacrifiquei a Entre.
Opa! Vamos participar? Fica à vontade, chega. Essa foi deixar para guardar. Mas ela está lá na diretoria. É, ela está lá na diretoria. Da Sim. presidência. É porque tava aqui a bolsa aí. Deixa aqui. Deixa aí, depois. Obrigada. Paulo Obrigado. guarda. Sendo do Congresso. Bom, então, Emmanuel, ele vai trazer duas mensagens, são dois textos. Vou falar só um pouquinho desse primeiro, que é Acalma-te, que ele vai usar o versículo, que é o versículo 26 de Mateus. Né? A Deus tudo é possível. E aí, essa frase, cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a alma divina e nosso próprio favor. Né? Eu achei muito interessante essa frase porque, afinal de contas, Deus ele coloca todos os recursos para que a gente possa se aproveitar dele, desse recurso. Né? Não é outro motivo senão, né, a doação para todos nós. Porque, a rigor, se Deus é a infinidade, né, todas as qualidades, todas as virtudes, os atributos dele, então, se há alguém mais altruísta, ou algo mais altruísta, é Deus. Se há algo mais humilde, é Deus. Né? Se é alguém que faz tudo sem nada querer em troca, é Deus. Então, a gente precisa considerar, nesse caso, que as oportunidades elas se repetem infinitamente para a gente poder se aproveitar. Então, a gente não precisa entrar em certas paranoias. Aí eu digo assim, especialmente nós espíritas, que a gente faz uma exigência de nós mesmos muito grande, né, de uma certa perfeição. A gente quer dar um salto, né, porque uma coisa é o conhecimento. A outra coisa é você realmente conseguir colocar em prática tudo aquilo que você conhece. Né? E na natureza, realmente não se dá saltos. Tudo é um caminho que é percorrido, né, em cada detalhe nosso. Então, assim, não tem como a gente esperar, e considerando que essa possa ser, talvez, no máximo, a segunda encarnação, reencarnação como espírito, enfim, né? Mas é um processo lento mesmo e que a gente precisa estar só atento às oportunidades, né? Fazer o exercício do autoconhecimento para que a gente possa, então, se melhorar pouco a pouco. Né? Então, esse convite divino diário para a gente, né? Precisa ser por nós o melhor meditado. Eu costumo fazer um pacto com os jovens da gente, ao acordar, a gente nunca pegar o celular antes de fazer uma prece, né? Porque é muito comum hoje a gente acordar e já vai o celular para poder ver as mensagens que estão acumuladas durante a noite, enfim. Eu vou botar o nome do alarme, prece. Hein? Vou botar o nome do alarme, prece. Né? Para a gente, na verdade, iniciar o dia conectado, né? Refletindo e pedindo ajuda para que a gente possa aproveitar melhor realmente. Então, isso. Vamos lá. Tem Ramon e Ayla. Aí vai. Não, pode falar você. Eu não sei o que você O colocou seu lá. é o próximo slide. Aquela frase. Já é a próxima? É o próximo. Mas ainda tem desse slide. Um complemento desse? Não, é o próximo slide, né? Próximo slide. Ainda tem Ramon. Então, dessa mensagem, né, foram duas. Essa primeira, acalma-te. Com certeza, esse trecho esses dois tópicos foram os que me chamaram mais atenção. Até porque
eu me identifiquei muito, como todo mundo se identifica, né? Que na nossa vida, em muitos momentos, a gente tem muitas turbulências, né? A gente tem um momento na nossa vida que é muito, muito nublado, vamos dizer assim. Mas é necessário que a gente tenha fé, né? E confiança de que esses momentos eles são passageiros, né? E que, fazendo o link com a mensagem, para Deus nada é impossível. Então é necessário que a gente tenha confiança em Deus, que esses momentos eles nos trazem muitos aprendizados e é necessário a gente saber lidar com eles. Então, na mensagem, um trecho que eu destaquei foi: é da lei do Senhor, né, da lei de Deus, que a luz domine a treva. Então a luz, ela sempre vai dominar a treva, mas tem uma característica: sem ruído, sem violência. Então a luz, ela sempre vai se sobrepor à treva, mas com essas características, né, de mansidão, né, mesmo que de uma forma, vamos dizer assim, lenta, mas ela vai se sobrepor. Recorda-te que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Como já havia falado, né? Tudo na nossa vida, todos esses momentos difíceis, perturbadores, eles têm um prazo determinado para acabar, né? E depende muito da gente, de como é que a gente lida com eles, o tempo que eles vão durar, né? Como é que a gente encara. Se a gente buscar realmente mudar de postura, né, com certeza a gente vai conseguir sair desses momentos e sair muito mais forte. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Né? Independente do comportamento da maioria das pessoas na Terra, sejam de violência, seja de gritaria, a gente tem que se comportar como a gente precisa se comportar, que é justamente a gente buscar se acalmar e esperar, né? E essa espera, como a gente sempre vem falando, é a espera ativa, é buscar fazer a nossa parte. Que nada Não estamos ouvindo, amigos. Começou a chiar um pouco, Diego. Eu acho que é mau contato, né? Aí depois parou de vez. Mas a gente ouviu Ramon até pouco tempo atrás. Oi, e agora? Coisa boa. Tá... Voltou. Pode continuar. Pode, de onde... Pode botar o slide? Sim. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e, garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Então, garantindo o teu próprio descanso. Então, sempre essa perspectiva de que para a gente achar, a gente tem que buscar. Né? E Deus, ele vai estar com a gente nesses propósitos elevados. Sempre. Sempre ele vai estar nos ajudando. Mas esse impulso, ele tem que partir da gente, para que a gente possa ter esse benefício. E é necessário que a gente se refugie em Deus. E isso é justamente a gente ter fé, a gente confiar, né, que nada por acaso, que se eu estou passando por essa dificuldade, tem algum propósito ali e eu preciso aprender. Né? Nada acontece à toa e com certeza eu posso tirar alguma coisa muito importante disso. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso mudar de postura. E confiar em Deus, esperar e acalmar. E só para finalizar, um ponto que é fundamental também é a gente ter otimismo, a gente ter esperança no futuro, que as coisas vão dar certo. Porque quando a gente faz isso, a gente se acalma. Quando, em vez de a gente alimentar a ansiedade, a gente alimenta a certeza de que tudo vai dar certo, de que as coisas vão se resolver, né? Então, com certeza, a gente vai colher muitos frutos positivos. Rapidinho, só conta para ela.
Outra coisa assim que eu achei também muito interessante no texto é porque a percepção de Deus, seja qual for o sentido que a gente, né, ainda bastante obtuso, mas que a gente consiga, ela só se dará na serenidade. Né? Nunca no aperreio, nunca na agitação. A gente vai conseguir ter um bom conselho, né? Conseguir realmente ter aquela ideia, aquele instinto, mas ouvir os espíritos amigos por conta da vibração, em que você se encontra. Né? Exatamente. Então, o exercício de, mesmo em situações difíceis, a gente poder parar, né? Respirar um pouco mais, eu penso na respiração, para que talvez consegue algum tipo de calma, né? Para poder você perceber melhor e tomar as melhores decisões. Né? Porque, do contrário, quando a gente tem esse impulso, quantas coisas, e aí eu relato que em um minuto uma amiga lá de Recife, espíritas tal, mas que eu não sabia, mas o marido sempre traía, sempre tinha uma pessoa, um relacionamento extraconjugal, e ela aceitava aquilo, assim, ela convivia com aquilo ali. Até que chegou um momento que uma pessoa que se envolveu, essa pessoa começou a ligar para casa, começou a ofendê-la, então aquilo tomou uma proporção muito maior, né? E ela teve um momento só que ela se ficou meio que nervosa e estava com uma faca na mão, né? E aí ela se cortou, ela não matou. Você que tinha matado ele. Eu sabia que você tinha pensado nisso. Mas ela se cortou e aí prejudicou a mão dela, tentou fazer terapia e tal, né? Uma coisa de segundos, sabe? Então, a gente precisa realmente estar sempre se preparando, e eu acho que a melhor coisa que tem é a gente olhar as pequenas coisas bobagens que acontecem e que a gente se nota que a gente se alterou, né? Dentro de casa principalmente. Né? E aí, se a gente perceber isso, a gente precisa começar a se controlar nisso para poder a gente depois, quem sabe, suportar coisas maiores. Né? E a Rosa gravou um vídeo recentemente sobre meditação. Foi. Coloca. Quanto vale nesses momentos de tensão a gente parar, respirar, acalmar? Isso vai fazer toda a diferença nas nossas atitudes. Aí no caso, a frase que você selecionou tá embaixo. Ainda hoje. Isso. Ainda hoje, dolorosos desafios talvez te cerquem. Sejam quais forem, no entanto, ora e confia, trabalha e espera. Então eu acho assim que diante de todo o que já foi dito, né, que a gente leu aí, eu acho que a gente não está assim isento, né, de se perder em determinados momentos, né, de fracassar, né. A gente tem que ir para isso, é preciso vigiar, né? Vigiar e orar. E não perder nunca a confiança. Eu, assim, escrevi um texto aqui, quero ler para... eu disse o seguinte: é preciso vigiar e orar sempre, pois estamos em crescimento e em evolução. No entanto, podemos passar por problemas e desafetos que fazem parte do nosso dia a dia. Mas a vida não pode parar. Temos que trabalhar a fé e a coragem, pois o Mestre já nos ensinou que o impossível é para os homens e possível para Deus. Então acho que nós estamos à mercê, né, de tentações, de fracassos, todos os dias, mesmo tendo assim conhecimento e às vezes até um preparo, né, mas como diz, a gente às vezes nem se conhece em determinadas situações, né? Eu já me vi muitas vezes assim, e depois assim me perguntei, nossa, mas fui eu que fiz isso, né? Então, nós seres humanos, a gente tem que ter muita fé, né? E tá assim sempre vigiando mesmo, né? Os nossos comportamentos, trabalhando a nossa fé, né? E assim, sempre acreditando, né, nas coisas boas, para se livrar de todo esse mal, né? Que tá aí.
Muito bom, grupo. Show de bola. Aí, só pra. Tem que É pegar o que a microfone. gente. Muito bem, Maia. Eu sou o João do estudo. Essa função. Um dia você é jovem, outro dia você vira o João do estudo. É isso. Pronto, tu pode botar no slide. Volta, Só para ler também, né? Esse é o outro texto que se chama justamente Embaraços. Então, Emmanuel ele vem trazer algumas situações embaraçosas, né? Que muitas vezes são comuns nas nossas vidas e que a gente consegue se identificar. E a solução para isso é justamente ora e confia, trabalha e espera. Aí eu vou ler só para dar tempo, né? Uhum. Você tem 1 minuto. 1 minuto? Quando os Comecinho tá tudo bem, mas depois. Quando os próprios erros elastecidos assumem aos teus olhos a feição de males sem remédio. Então, quando a gente vê que algo, por exemplo, não tem solução, a gente vê algo, um bicho de 7 cabeças. Quando a saúde física se te revela positivamente arruinada. É necessário a gente ter essa fé de que as coisas vão melhorar. Quando um ente querido parece haver chegado às raias da morte. Quando te vês sob aflições e desencantos por negócios francamente infelizes. Né? Quando a gente utiliza o nosso tempo valioso com coisas que realmente não são necessárias e que nos deixam infelizes. Quando a injúria te arrasa a imagem à frente do teu círculo social. Quando afetos extremamente queridos te abandonam. Então, no nosso mundo de provas e expiações, momentos como esses vão ser comuns, mas é necessário para a gente realmente comprovar a nossa evolução, né? A gente buscar orar, que é conexão com Deus, confiar, né? Que para Ele nada é impossível, trabalhar, fazer a nossa parte e esperar, né? Que o tempo vai curar tudo. Muito bom. Oi. Próximo grupo. Vamos então para o próximo grupo. Me identifiquei muito. E só queria destacar assim, como eu fiquei muito surpreso com o estudo, de como a gente saiu da coisa da riqueza e a gente entrou no tema da providência, né? Com como aquela coisa do camelo, ela suscitou essas reflexões. Acho que elas são muito pertinentes, né? Eu refleti bastante ao longo dessa semana também sobre essas questões. Às vezes a gente se preocupa muito, está muito agoniado com o trabalho, isso. O que é que você vai estar fazendo ano que vem, né? O mestrado vai acabar, e aí, vai pra onde? Sabe? E, tipo, é o tipo de coisa que às vezes a gente tem que respirar. É ansiedade, né? É um grande mal. É porque o camelo, né, o camelo é o autossuficiente, né? E a proposta de Jesus é o quê? Que a gente se entregue a Deus como crianças e confiam no Pai. Então, por isso que as mensagens têm a ver com isso. Porque assim, olha, você está com isso, tem dúvida, está com medo, está com todas as dificuldades. Mas há um Pai superior que conhece você desde o início, que lhe protege, cuida, é providência. Não é à toa que esse tema fala disso, porque é o oposto que o camelo é. O camelo representa a gente, né? Querendo ser autossuficiente, não dá conta, não vai dar conta. E a gente também tem que se trabalhar e buscar, né? Porque também não pode só ficar esperando em Deus, né? Então Sim. você tem que arregaçar as mangas e, né? Porque fazer a parte, né? Também. Tudo é equilíbrio. Porque Deus já está em tudo. É. Só falta a gente sintonizar com Ele, entendeu? Não, deixa essa. Muito A gente bem. está mergulhado nessas bênçãos. Vamos ao próximo grupo, que é o grupo de André, Elis e Ismael. O trio online da gente. Temos André e Ismael aí no momento. Um camelinho lá. Beleza, o Andrezinho vai dar o start. Ok. Tudo aí? Tá. Hello. Oi, gente, desculpa, eu fui pegar ali o negócio que ia mais chegar. Vamos lá. O nosso texto é de nosso amigo Mira. A mensagem se intitula Ouro do Mundo. É quase igual aquela música de Raul Seixas.
e o espírito, o melhor dizendo, é João Nunes Maia. É uma mensagem que trouxe algumas problemáticas assim, eu fiquei um pouco reticente em relação a algumas colocações dele, certo? Até agora há pouco estava discutindo com o Ismael alguns pontos que não entraram assim, não encaixaram da forma como eu esperava que ia encaixar, ok? Mas vamos lá, o primeiro slide, aliás o segundo, que vem depois desse, pode passar. Os slides foram preparados por nossa querida amiga Alice, com quem nós discutimos também esse texto. Se diz: os valores materiais, principalmente em nossos tempos, nunca são inúteis, pois de qualquer forma estão em função do bem. É uma fala que diz que o dinheiro também vem de Deus, né? É uma forma que nós temos de progredir. A problematização se dá quando o uso que fazemos dele e a forma pela qual nos relacionamos com ele traz consequências negativas, né? Esse é o grande problema. O espírito tem que percorrer todos os caminhos e constituir escolas onde a alma vai aprendendo de degrau em degrau até escalonar o ápice da perfeição. Miramês trabalha ao longo do texto a ideia de que tanto pobreza quanto riqueza são experiências pelas quais o espírito vão passar, são degraus pelos quais o espírito passa. A problematização, até aí nada demais da questão extraordinária. A problematização se inicia no slide seguinte. Quando? André, antes de tu passar para problematização, ainda sobre o slide anterior, me veio um pensamento muito atual agora, falando desses valores materiais dos nossos tempos, que são úteis, que são importantes para a nossa evolução. Eu me lembrei da Amazônia, a nossa querida Amazônia. E, assim, colocando... se a gente for pensar bem no prisma não só da riqueza do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da natureza, da diversidade das espécies. Nosso país, o Brasil, é um país muito rico, né? Vocês concordam? E a gente sabe que com a riqueza vem a responsabilidade, vem os ônus de ter uma riqueza. Então o Brasil é um rico do mundo, é um grande rico do mundo nesse aspecto da diversidade ambiental e a utilização desses valores materiais que existem no nosso país é uma responsabilidade muito grande de nós cidadãos, compartilhando também porque eu entendo que é um patrimônio nacional, mas também mundial, com uma função importantíssima. Então só me veio à mente esse pensamento, porque é algo bem atual, que está sendo muito discutido essa semana pelas pessoas queimadas e tal, que a gente precisa refletir bastante. Ok. No slide seguinte, Miramês diz: se a riqueza é uma provação, igualmente o é a pobreza, talvez pior. Né? Essa parte do pior, do melhor, ela tem um aparente conflito com o que se está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec diz, comentando a questão da prova da riqueza e da pobreza, que a riqueza seria uma prova pior, né? Uma prova mais dura. Sim. Porque você, em virtude das excitações, das tentações que oferece e da fascinação que ela, a riqueza, exerce. Eu estou lendo, tá? O trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre isso. E para completar a história, os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos que, pergunta de Kardec, 815 a questão: qual das duas provas é mais terrível para um homem, a da desgraça ou a da riqueza? Resposta: são tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência e a riqueza incita a todos os excessos. Então, é como se nós tivéssemos três conteúdos diferentes, ou três respostas diferentes para a comparação entre a riqueza e a pobreza. É natural que a gente não vai ficar se atendo ao detalhe, ao pé da letra, para ficar se prendendo, né? Assim, entrando em um conflito com coisa que não precisaria tanto. Mas é importante, a título de conhecimento, a gente saber que com esse texto de Miramês ficamos três posições. Eu estava conversando com o Ismael
uma proposta de solução que iria harmonizar esse conflito aparente seria a de entender que, a depender, que se trata de uma questão relativa, que a depender do espírito, a riqueza pode ser mais grave, a pobreza pode ser mais grave, o que justificaria essa diversidade de entendimentos. André, diz. Eu sou justamente partidário dessa opinião. João também é. Porque ele fala aqui, ó, se a riqueza é uma provação, igualmente o é da pobreza, talvez pior, né? Ou seja, a depender da situação, pode ser que a prova da riqueza pela qual eu esteja passando naquele momento pode até ser pior do que algumas situações de prova da pobreza. E outra coisa que a gente tem que ter em mente também é que é pensamento comum pensar que a prova da pobreza é pior, né? Então, às vezes o autor, ele entra com esse recurso para poder quebrar isso e dar um choque na pessoa, né? Mas eu acho que é uma... Perguntar pra alguém, quer ser rico ou quer ser pobre? Agora sim, do ponto de vista doutrinário... Então, o senso comum é que a pobreza é pior, não é, né? Pensando enquanto um texto de reflexão, talvez caiba a colocação. Mas foi muito bom tu ter pensado nisso e ter resgatado aí o Livro dos Espíritos, porque a gente já sabe que é uma questão mais neutra. É aquela boa e velha resposta, né? Depende. André, depois tu aproveita, a questão 815, não é isso que você falou? Questão 815, isso. Aí depois ele vai pegar aquele livro de Miramês que ele comenta questão por questão. Beleza. Ver como é que ele fala dessa questão aí, para poder talvez ter alguma luz melhor, tá? Tá certo. Continua, Governor. Rapaz, Ismael quer falar alguma coisa, porque eu estou tentando buscar uma informação e não estou conseguindo. Fala aí. Nada. Tu é bom nisso, vai. Não, eu só queria complementar, mas vai dando uma olhada aí, André, nisso que Paulo falou. Pesquisa aí, o Livro dos Espíritos por Miramês, comentário de Miramês. Tem na internet isso. Aí vai na pergunta 815 para ver o que ele diz. Enquanto eu vou falando aqui. João já está pesquisando aqui. Beleza. O texto ele segue com algumas frases interessantíssimas, né? Como o André disse, o título do texto é Ouro do Mundo. Então ele fala da questão do ouro, ele pega o símbolo do ouro, que para nós hoje é muito mais símbolo de ostentação, mas por muito tempo, na era dos metais, ele foi importante para que a gente evoluísse. Até os próprios conflitos advindos do ouro e as coisas que se buscaram através do ouro, de alguma forma, contribuíram para que a gente progredisse de alguma forma. Aí tem uma frase interessante, justamente nesse contexto comparativo entre a pobreza e a riqueza, que não está nos slides, mas eu vou ler para vocês aqui. Pobres e ricos devem ser irmãos na grande jornada, sem um querer ser mais que o outro, já que todos são filhos de Deus. E o texto aí, no slide, está continuando dizendo aí, nesse slide que nós estamos aí, o mundo não teria condições de equilíbrio se nele vivessem ricos, só vivessem ricos, né? E regrediria a humanidade às suas mais atrasadas origens, se todos fossem pobres. Daí, jovem, também, André, pelo menos para mim, ficou uma outra questão problemática, porque assim, eu enxergo a pobreza como uma condição temporária, uma condição eminentemente temporária, e há um problema em você querer normalizar a pobreza. Óbvio que aí o texto também, dentro de um contexto, fala que a gente está nessas condições ainda pela nossa evolução, mas eu vejo que é importante a gente não banalizar esse problema da pobreza, né? Não é algo natural
na evolução do nosso mundo, manter. E quanto a gente mais pensar que é normal ter essa distinção, essa desigualdade, menos a gente vai buscar mudar esse panorama. Exato, menino. Então, eu vejo. Zero defeitos. Pois não, Ei, nós encontramos aqui o comentário de Miramês. A gente gostaria de ler só a primeira frase e a última, porque elas sintetizam bem o comentário dele, que é o comentário da questão 815, beleza? Vá. Não existem provas piores nem melhores. Elas são paralelas às necessidades do aprendiz. Deus não põe fardo pesado em ombros frágeis, né? Aí vamos lá pro final, que ele vai concluir. As provas, daí, né, João? As provas são as queixas, as provas são variáveis e nos parece que não existe maior nem menor. Todas são iguais de acordo com as necessidades do aprendiz em questão. Se a miséria provoca as queixas, as riquezas impulsionam para os excessos de todas as ordens. O pobre geralmente deseja ser rico, e o rico, quando no mundo espiritual, deseja ser pobre na sua volta para o mundo físico. Qual dos dois está certo? São lições diferentes. Diplomas necessários aos homens que somente o recebem pelo processo das vidas sucessivas. Tal é a lei. Necessidade do aprendiz. Agora clareou. Fechou, né? Fechou, muito bom. O Miramês no texto também, o texto que o André ficamos, também vai dizer que um espírito verdadeiramente evoluído sabe aproveitar e utilizar essa condição de pobreza ou riqueza como uma oportunidade. Um espírito evoluído consegue ressignificar esse problema, essa condição, em uma oportunidade. Porque há valores que são... há a possibilidade de construir valores determinados com a pobreza e outros com a riqueza, se a gente souber aproveitar essas condições. E daí porque é relativo toda essa questão e esse texto do Miramês aí, do comentário, fecha bem isso, na linha do que a gente já estava comentando. Mas voltando para essa... André, você ia falar alguma coisa sobre isso? Eu ia falar uma coisa, na minha opinião, é se dizer que no mundo sempre haverá desigualdades. Isso, aliás, está consignado ou é no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que é nele, né? Vocês lembram? Quando está falando da parte de socialismo, é assim. E agora outra coisa é dizer que a pobreza é necessária, sabe? Eu achei um pouco forçação de barra isso, assim. Eu não curti, pelo menos a forma da redação, né? Porque parece deixar numa posição de dominância a classe rica que veio uma coisa meio estática, sabe? Eu não curti muito. E o slide seguinte, ele vai trabalhar a ideia de que cada um cumpre o seu papel, a pessoa pobre, materialmente falando, a pessoa rica, pode passar a violência, se você quiser. E também tem um outro texto, assim, dentro dele, que me incomodou um pouco também. O texto em geral me incomodou, tá? Eu acho que eu já disse isso algumas vezes, só para deixar claro. O seguinte... André? Vai, João, fala. Interrompendo rapidinho o que você falou sobre a questão da pobreza ser necessária, tem que se ver o contexto. Ele deve ter falado isso dizendo que nós, enquanto estivermos no mundo de provas e expiações, a pobreza vai ser uma necessidade, porque é a oportunidade que o espírito que abusou dos bens, que abusou do que tinha em termos de recursos materiais, vai ter para experimentar uma vida de escassez e com isso aprender humildade. Ela é necessária no contexto que nós estamos hoje, né? A miséria, acho que tem uma pergunta dessa no livro dos Espíritos, a miséria, que é você ser privado de questões básicas de alimentação, de higiene, de saúde, aí é um estado deplorável que não se coloca. Precisa diferenciar a miséria de pobreza. Ser pobre é ter uma vida bem limitada, ter poucos recursos, mas você não passa fome, não deveria passar fome, você não deixa de ter uma assistência de saúde, mas você não vai ter milhões de reais ou alguns milhares de reais para estar comprando coisas de tom supérfluo, né? Então, pobreza para o mundo de provas e expiações, para quebrar orgulho, para ensinar simplicidade, era necessária. Miséria, aí é um problema de ordem social nosso, do governo, das organizações sociais. Pelo menos é o que eu penso. Ok. Então, eu vou finalizar a leitura
Se Deus confiou aos pobres os serviços mais rudes e enviou os ricos em missão de ajudar nas horas difíceis. Se o Cristo entregou aos poderosos o campo direcional dos bens terrenos, espera dos pobres a ajuda compreensível. Isso aqui eu fico com vontade de imaginar. Sem a qual nada será feito. Se não é fácil ao rico entrar no reino de Deus, o pobre também lutará com grandes dificuldades, mas já nenhum será impossível. Ou seja, essa ideia de que cada um vai passar pelas experiências que lhe são próprias, as mais adequadas para a sua encarnação, isso aí está ótimo. Isso aí assim, é bem aceitável, está dentro daquilo que a gente estuda. Mas talvez eu acho que a redação do texto eu não me finalizei assim, não sintonizei muito com ela, sabe? Especialmente essa ajuda compreensiva, eu não sei, a não ser que ele esteja falando daquele pobre materialmente falando que inveja a pessoa que tem muita condição, sabe? Que diz que o cara que tem muita condição é ruim, que o cara que, sabe? De vez em quando a gente se depara com circunstâncias assim. Mas olha lá, João, alivie, por favor, alivie. Que bom que essas coisas incomodam. Então veja só, quando ele diz assim, né? Algumas pessoas nascem numa família abastada, ou nascem com inteligência, teve oportunidade de fazer formação acadêmica, enfim, amealhou recursos materiais e é um grande diretor empresário. E vai empregar muita gente. Né? E essas pessoas que ele vai empregar, numa condição de cargo, de função menor, um salário reduzido, pobre, não miserável, mas pobre, essas pessoas têm a oportunidade, junto desse empresário, de exercitar a humildade. Eu tenho um patrão que me guia, eu tenho regras, eu tenho que obedecer. Ele até pode ter impulsos assim de querer, né? Olha, eu queria ser rico, querer invejar o patrão, querer até passar perna em patrão, etc., sem respeitar a posição do patrão. Mas se a gente vive em sociedade e um depende do outro, para que a obra seja completa, em que sentido? Para que o patrão consiga direcionar almas para um trabalho que requer humildade e para que o próprio pobre exerça a humildade, de fato, o pobre precisa compreender a função do rico. Tem um texto no Evangelho que fala dos superiores e dos inferiores. Então, às vezes, a gente passa situações da vida em que a gente está numa posição de chefia, de comando, onde a gente vai ser testado para ver se a gente vai ter ali um excesso de poder, precisa compreender o outro, e a situação do inferior, que é o subordinado, que é humildemente aceitar aquela situação, não ficar disputando com o chefe que está em cima e acatar de forma resignada as orientações, claro, dentro de uma lei, dentro de uma justiça, direito trabalhista e tudo mais. Então eu concordo com ele, talvez assim, o nada será feito, talvez seja forte falar nada, né? Mas se o pobre não coopera, aceitando a função dele de subordinado, o patrão vai ter trabalho para guiar a empresa dele, vai ser difícil, vai ter confusão toda hora, greve toda hora, uma infestação toda hora. O nada ali talvez pudesse ser tirado, mas é uma via de mão dupla. Os dois precisam saber em que posições se encontram e exercer seus papéis. Perfeito, de acordo. Próximo. Bem, só para encerrar, tem uma frase muito bonita do texto que fala assim: a fraternidade não é um mito. Tem esse último slide também que a Elis colocou, com uma forma também de homenagem a todos nós. Todas as riquezas do mundo não valem um bom amigo. Mas o Biramê vai dizer assim: a fraternidade não é um mito, constitui uma realidade em todos os ângulos da criação. Eu achei muito forte essa frase: a fraternidade não é um mito. Porque a gente às vezes enxerga esses pensamentos como uma utopia, essa colaboração entre povos, entre pessoas de diversas classes sociais, como algo realmente longe ainda. E de fato porque a gente enxerga ainda um embate muito forte, né? Principalmente na sociedade brasileira. Mas esse texto vem, apesar de todas essas questões que a gente apontou e a gente vai enxergando um pouco melhor, compreendendo aqui em conjunto, ele apontou muito bem que isso é uma realidade que a gente deve buscar, né? De equilíbrio, essa condição de equilíbrio. Todo mundo, obviamente, tendo noção, consciência da sua função essa grande engrenagem que é o mundo, porque essa condição de equilíbrio, ao meu ver, a gente ainda precisa ter muito trabalho ainda para buscar, né?
muito trabalho ainda, porque as notícias têm sido complicadas. Mas é isso aí. Deixa eu ver. Cadê? Tá aqui. Oi. Tá escutando a gente? Sim, você não estava me ouvindo, não? Tava sim. Na época eu pensava que o microfone tava cortado. Estavam me ouvindo. Pois é, gente. É importante falar sobre pobreza. A pobreza no Brasil vem aumentando desde 2016 e não estamos falando sobre pobreza, né? Às vezes outras pautas como lugar, né, na fala. Mas os pobres ainda existem no Brasil. Vamos lá para o próximo grupo. Isabela, Maiara e Nayara. Oi, gente. Boa noite. Primeiramente, agradecer a Alexandre e a Israel, porque quando a gente enviou o texto, a gente enviou em formato Word, .doc, e de repente aparece isso, então é quase um aplicativo de Luigi, né, que a gente quer tanto, mas enfim, valeu aí, meninos. Só tá eu do grupo aqui. Tem um áudio de Nai. Foi, Nai mandou um áudio e depois a gente passa. Mas é o seguinte, esse texto é uma leitura assim muito tranquila, muito rápida. É um texto do Irmão X, no livro Pontos e Contos, então é realmente um conto mesmo. Então, e meio que é diferente do que já foi abordado aqui, sabe? É uma outra coisa. E como é que se dá esse texto? O Irmão X, ele vem falar de um tal de Efraim, ele vem trazer um personagem, Efraim, que vendo as pregações de Jesus, ele se apaixonou por Jesus. Então, ficou maravilhado com tudo aquilo, com a energia que emanava de Jesus, com os ensinos dele, até que chega até Jesus. E aí, Jesus, maravilhoso, né? Sempre recebendo as pessoas muito bem. E ele vem até dizer que Jesus estava meio triste, porque já estava antevendo a hora do Calvário. Eu não acho que Jesus estava... Mas enfim. Numa bad não estava, né? A gente sabe. Mas enfim, aí como é que acontece? Aí ele chega para Jesus e diz, mestre, quero te seguir. E olha, não é só seguir não, é seguir de pertinho mesmo. E aí Jesus, primeiro, isso já abre aqui uma reflexão, cuidado com o que a gente pede. Né? E ainda mais cuidado com o que a gente pede a Jesus. E aí Jesus diz, rapaz, tu quer me seguir de pertinho? Aí ele, quero, mestre, é o que eu mais quero nessa vida. Tipo, não foi muito assim, né? Mas foi nesse sentido. E aí Jesus, ele meio que vem trazer uma nova perspectiva, sem ser geográfica, de longe e perto. Um discípulo de longe e um discípulo de perto de Jesus. Ele vai dizer, olha, você quer me seguir de perto, mas vamos lá. O discípulo de longe, ele pode crer e ele pode descrer, abordando a verdade, e aí também pode acabar esquecendo essa verdade periodicamente. No entanto, um discípulo de perto, como tem ali no quadradinho, na tabela, ele empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. Aí continua, o discípulo de longe, ele pode se entreter com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção. No entanto, o discípulo de perto viverá em suprema vigilância. Um discípulo de longe sente-se com a liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-se com as suas vagas esperanças no reino de Deus. No entanto, um discípulo de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. Veja só em qual situação você está aí, no discípulo de perto ou no discípulo de longe. Um discípulo de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. Veja só, ferir a si mesmo e ferir o outro. No entanto, um discípulo de perto, a gente está na quarta linha. Armar-se-á
através dos anos, de inalterável paciência para compreender e ajudar. Um discípulo de longe, ele alegará dificuldades para concentrar-se na oração. Quem nunca, né, pessoal? Experimentando sono e fadiga. Quem nunca discípulo de longe? Porque discípulo de perto mesmo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço em constante vigília. Um discípulo de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseja. Então, a jornada está ali, o caminho está ali para se percorrer e eu posso demorar o tempo que for. Mas o discípulo de perto muitas vezes seguirá comigo, ou seja, com Jesus, pelo atalho espinhoso. Ele vai no caminho? É com Jesus ali. Jesus não é porta larga não, viu, meu povo? É porta estreita. Bem estreita. O discípulo de longe dá-se-á pressa em possuir, e o de perto encontrará o prazer de dar sem recompensa. Olha que forte. Um é possuir, o outro é dar. O discípulo de longe somente encontra alegria na prosperidade material. Então aí, a gente falando de riqueza. Já o de perto, ele descobre a divina lição do sofrimento. O quanto o sofrimento ele é pedagógico, ele ensina a gente. O discípulo de longe padecerá muitos melindres. Já o discípulo de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes se fizerem necessárias. Perdão, viu, meu povo? Quer ser discípulo de perto? O discípulo de longe não cooperará sem honras. Então a pessoa é a vaidade, né? Tem que estar em posição de destaque, com honrarias. Já o discípulo de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O discípulo de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. Já o de perto estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Então vejam só o quanto essa lição é poderosa. Então o cara estava lá. Então você imagina a situação de Efraim, né? Jesus, estou querendo te seguir e não é seguir só não. É seguir de pertinho, aí Jesus está certo. O discípulo de perto, são esses os critérios. Os pré-requisitos. Vai ou vai? Para ser um discípulo de perto, e a gente sabe que não se encerra aí, né? Tem muitos mais, que nem a história do homem de bem. Que quem conseguir isso aí já está a caminho de adquirir as outras virtudes do homem de bem. Volta lá. Então, aí o que é que Efraim, depois disso tudo, Efraim vai: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto dentro de 1 hora a fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento. E aí, no final, Humberto de Campos, irmão X, diz: mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Não, voltou a primeira vez. Voltou lá. Caramba! Olha que... Ele não voltou. Se eu for, aquela coisa, se eu for, aparece por lá, viu? Mas ver que não é o tipo de compromisso que você firma, que não é da boca para fora, exige um grau de comprometimento, né? Ser discípulo de Jesus. E na verdade, discípulo por discípulo, né? Porque a gente sabe que essa diferenciação de discípulo de perto e de longe, quando você se propõe a ser discípulo de Jesus, tem que ser esse discípulo de perto mesmo. Discípulo raiz, né? Discípulo raiz. Não é discípulo Nutella. É porque é a questão da fachada, né? É tipo de fachada. É espírita de centro espírita. Gente, vamos escutar então o comentário de Nayara. Vamos lá, vai, Nayara. Bota aí o comentário de Nayara. Oi, gente. Oi. Boa noite. Boa. Então, eu pensei muito assim no que Israel propôs pra gente, né? Quando ele mandou o dever de casa, a gente avaliar no dia a dia como que a mensagem poderia, né, encaixar aí. Aí a primeira vez que eu li o texto assim que ele mandou, eu achei interessante, porque assim, essa relação que o texto fala do discípulo de longe, discípulo de perto, né, e tal. Mas hoje, relendo e
pensando nas circunstâncias da minha vida, casou muito dessa relação e da disciplina que a gente tem, sendo um discípulo de longe e o discípulo de perto, né? As consequências em si, o discípulo de longe e o discípulo de perto. E aí eu fiquei refletindo que realmente, quando eu estou muito mais atarefada, muito mais cheia de coisa, uma das coisas que a gente acaba sendo mais displicente é com umas coisas voltadas para os estudos do Evangelho, sabe? Quer dizer, eu estou usando vocês, mas eu estou me referindo a mim, né? A gente acaba deixando de ir para o NEP, ou como é o meu caso hoje, e sei lá, a gente diminui o ritmo de oração, o ritmo de meditação, a frequência que a gente vai no centro para as palestras, né? A gente acaba se tornando um discípulo de longe, e isso me chamou muita atenção, assim, do quanto a gente realmente precisa estar disciplinado, realmente, se a gente quisesse ser esse discípulo de perto que Jesus fala aí, entendeu? Se a gente realmente ser merecedor de ser discípulo, porque a gente costuma negligenciar. A primeira coisa são as coisas voltadas para Deus, né, para os estudos do Evangelho, e não na mesma intensidade que a gente faz com coisas do trabalho ou da vida pessoal, né? Então essa mensagem me chamou muita atenção por isso, nesse sentido, assim, do quanto eu tô sendo de me policiar para ser cada vez mais o discípulo de perto, porque quando você se mantém realmente, as coisas fazem ter um maior sentido, né? Você tem os benefícios, você consegue ver enfim, os resultados de ser realmente esse discípulo de perto, e como é fácil você se tornar um discípulo de longe. Bom, acho que foi isso, quanto discípulo, um áudio só, né? Mas eu espero que tenha ficado claro e que a gente possa fazer essa reflexão de que discípulo a gente está sendo, quais são as circunstâncias que a gente acaba se deixando levar mesmo, assim, sabe? Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mara. Então, gente, vamos pro último grupo, né? Porque o tempo hoje... Quer comentar ou não? Eu acho melhor deixar os comentários de Israel e Alexandre para os finalmente, pela questão do tempo. Aí a gente encerra aqui com o último grupo e deixa aberto pro pessoal os comentários finais, ok? Então, vamos lá pro último grupo, que somos eu, Marilu e Samara. E é um texto de Caiba Schutter. E essa primeira parte foi o trecho que eu destaquei, que ele está bem no início do texto. Na verdade, eu tirei um trecho bem lá do final e juntei com o primeiro parágrafo, que diz o seguinte: o dinheiro também é poderoso auxiliar para conquistarmos a fortuna imperecível, que os ladrões não roubam, as traças não roem e a ferrugem não consome. Então veja só, né? Tipo, é um tesouro que nos ajuda a conquistar um tesouro melhor. Sim. Né? Interessante essa perspectiva. Espíritos predestinados, talvez para concorrerem com maior soma de benefícios para o engrandecimento material, moral e espiritual de seus irmãos, eles, as mais das vezes, se esquecem da missão que vieram desempenhar. Então, ser rico é uma missão. É interessante isso porque a gente teve um período muito longo, durante a Idade Média, sobre a demonização da riqueza, sobre como a pobreza ela era uma virtude em si, a pobreza em si, né? E a gente vê que não é a pobreza ou a riqueza que vai tornar uma pessoa melhor, né? São situações pelas quais nós passamos, e eu achei muito forte as palavras do Caiba quando ele fala em missão, né? Quando ele usa ali predestinado, né?
entendamos sobre a perspectiva de que nós, né, escolhemos nossas missões, né? Nós temos nosso planejamento e aí a gente vai desempenhar uma determinada missão, que pode ser rico, pode ser ter condições, mas justamente para poder elevar as pessoas que estão ao nosso redor. E aí tem essa imagem aí do coração, né, formado com dinheiro, né? É uma coisa que é um amor pelo dinheiro ou é algo que está a serviço do nosso amor ao próximo, né? E na verdade o dinheiro ele tem esse potencial de servir como um instrumento de expressão do nosso amor, né? Aí eu passo a palavra para a Samara. Marilu tá aí? Marilu tá. Isso que tu falou, Diego, me lembrou das mais diversas falas, né, que muitas vezes a gente tem, tipo, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar um bando de gente, né? E aí a gente tá pedindo pra ter uma missão que as mais das vezes a gente não sabe se vai dar conta. É mesmo, é um problema na sua vida. E aí, seguindo o texto, eu selecionei 2 trechinhos que eu achei interessante, que vai dizer assim: o homem rico tem mais dificuldades a vencer que o pobre. Além de tratar de si e dos seus, além de procurar manter as exigências sociais, além de estudar, e estudar muito porque dispõe de mais tempo que o pobre, ainda lhe cabe o dever restrito de exercer a caridade, quer socorrendo os necessitados do corpo, quer ensinando os ignorantes, dirigindo a todos palavras de conforto, de coragem, de resignação. Aí Caibari vai colocar a riqueza realmente como uma aprovação. E dentro dessa aprovação, a ideia de missão de que por ter mais recursos, por ter mais tempo, por ter menos preocupações com as questões da matéria, porque vai ter bem mais recursos do que pessoas pobres, então cabe a ele dispor do que tem para com os outros, dividindo, né, para que, de certo modo, as desigualdades sociais elas possam ser reduzidas. Só um comentário, né? Eu acho que já ficou bem debatido no texto passado sobre essa questão do que é a prova mais difícil, né, e tal, né? Mas é bom que a gente destaque que Caibá é um homem encarnado, né, que enquanto homem encarnado trouxe suas impressões da experiência que ele tinha, enquanto uma pessoa com alguma condição, né? Enfim, mas o que não quer dizer que, de novo, né, a riqueza é de fato a prova mais difícil de todas. Que a pobreza seja menos... Depende da pessoa. Ô Diego, eu até comentava aqui que como a humanidade ainda é característica de ter esse apego aos bens materiais, talvez por isso o Caibá e o próprio Kardec tenham colocado a riqueza como algo mais perigoso para nós, por causa da nossa condição. Mas óbvio que, como a gente já comentou, é muito relativo, porque depende muito de como a pessoa enxerga essas provas, essas condições. Isso aí. E aí tem um trechinho que vai reforçar, falando exatamente sobre isso, de que Deus não condena a riqueza, mas o mau uso dela. Ele usa a palavra condenar, né? E aí o outro trecho que eu selecionei foi falando sobre, que ele diz assim, é uma parte do meio de uma frase que eu achei interessante retirar. Ele vai falar que a verdadeira fortuna é a que nos proporciona as virtudes que praticamos e das quais nos cercamos. Então, novamente, trazendo as riquezas, que nós temos diversas riquezas, embora independentemente da nossa classe social. E a gente pode utilizá-las para proporcionar para nós o desenvolvimento das virtudes que estão em estado latente dentro de nós, né? E é basicamente isso que eu entendi do texto. E aí a gente tem um trecho final com Marilu, que vai encerrar com chave de ouro os nossos comentários. Esse foi o trecho, que é um trecho que está no Céu e o Inferno. É um trecho do Céu e o Inferno. Né?
E vós, ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna e morredora não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar o benefício do Todo-Poderoso. Então esse trecho, ele faz parte de um depoimento do Espírito que foi evocado 12 anos após a sua morte na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e consta no inferno como exemplo de espírito feliz, né? Na última encarnação, morreu com 36 anos, bela, rica e com prestígio social. E apesar disso, conseguiu passar pela prova da riqueza, pelo buraco da agulha, né? E ela conta como foi que ela conseguiu sair bem nessa prova, né? Foi o motivo para eu ter escolhido esse trecho para comentar. Ela relata que antes de escolher a prova da fortuna e do bem-estar material, quis estar bastante forte para não falhar na prova mais perigosa, que ele chama de mais perigosa também. Por isso escolheu voluntariamente, por várias encarnações, passar por necessidades, ganhar o pão com o suor do rosto, conhecendo a dor, sem amargor ou reclamações, assim fortalecendo-se para não falhar na prova da riqueza. E numa demonstração de fé e humildade, diz que Deus, sabendo de suas intenções, a sustentou. E quando esteve rica, cumpria seus deveres de acordo com a posição social da família, mas reservava recursos de tempo para amenizar os sofrimentos dos mais necessitados. Sabia onde encontrá-los e os auxiliava com socorro material, com conforto espiritual, com a delicadeza que eleva o moral, né? Então ela se fortaleceu conhecendo a dor e o sofrimento, e quando teve oportunidade, usou de todos os meios para amenizar os sofrimentos dos mais necessitados. Então foi o caminho para alcançar a verdadeira fortuna, os bens imperecíveis. É isso aí, meus amigos. Show! E com isso encerramos a última dupla e deixamos aí a palavra final para o amigo Paulo Waka e Israel e Alexandre posteriormente. Eu só queria dizer assim que às vezes a gente pensa muito nos extremos, né? Nos muito ricos e nos muito pobres, nessas provações. É classe média. Mas tem nós outros, né, e eu falo por mim, que eu acredito que está na situação mais favorável, né, que não passa necessidades, né, como fome, tem acesso, não tem essas, passa frio, né? Isso. E também não tem muitas dinheiro, não tem muito dinheiro para poder, né, desviar. Né? É uma situação muito cômoda. E muitas vezes as pessoas dizem assim, poxa, tem gente que diz assim, eu queria ganhar uma loteria para ajudar as pessoas. E na verdade não é assim. Mas eu queria só chamar atenção para essa realidade que talvez seja a da maioria de nós aqui, que então nos coloca uma condição de fazer muita coisa, né? De poder fazer muita coisa com muito esclarecimento e sem ter essas dificuldades materiais que muita gente tem, que precisa realmente cuidar disso, né? Vamos lá, companheiros, nossa dupla já parabenizando pelo estudo muito top que eles trouxeram pra gente. Foi excelente. Foi top de verdade. Foi topzera. Pra quem não sabe, isso é um slogan da propaganda do governo do estado, topzera. Mentira. É verdade. Você tá da estado Não aqui? estou brincando, é. Tô Vamos lá, Israel, Alexandre, querem comentários finais? Na verdade, esse estudo, eu quero agradecer já de antemão Alexandre por ter pedido, e por mais que ele fale que ele não me auxiliou tanto, ele me ajudou muito assim, nesses últimos textos, na maioria foi ele que recolheu. Eu apresentei, eu acho que só um texto. E
toda essa trajetória do ensino de Cristo nos faz ver que a riqueza e a pobreza são esses instrumentos divinos, vamos dizer assim, que está à nossa disposição para o nosso crescimento. E que ambas vão ter as suas as armadilhas e seus percalços para aqueles espíritos que se encontram ainda distraídos. Então, a causa não vai estar na riqueza ou na pobreza, e sim no empenho daquele espírito, vamos dizer assim, que vai vivenciar essa prova. Porque muitas vezes, que nem falaram aí, muitas vezes a gente deseja, às vezes, assim, esse encantamento material, quando a gente se encontra desprovido dele, achando que a gente vai poder ajudar a humanidade, esquecendo, vamos dizer assim, que esse papel cumpre a divindade, vamos dizer assim. Não cabe a mim querer ajudar a humanidade, vamos dizer assim, com esse bem material que eu espero receber do divino. Porque senão ele levaria esse bem para aquela outra pessoa e eu começo a barganhar com Deus nessa questão desse material. Então, são experiências, são instrumentos divinos para o nosso crescimento, né? E também esse último texto também fala ali do quarto texto, acho, das meninas, que falava das características desse discípulo de perto e discípulo de longe, onde faz a gente se restabelecer ou imaginar onde a gente se encontra, apesar que a gente tem que entender esse tempo da natureza, vamos dizer assim, esse tempo de ciclos que a gente tem de amadurecimento, para a gente conseguir aproveitar essa oportunidade do convite do mestre para segui-lo. Então, a gente acaba se encontrando, eu me vejo muito ainda nesse discípulo de longe, mas eu quero dizer que hoje, esse discípulo de longe, ele já está incomodado, ele está encomendado para ser discípulo de longe, ele quer dar um passo à frente. Então, somos discípulos de longe ainda, mas incomodados, vamos dizer assim, tá? Com essa incomodação, dessa postura de não ficar inativo, de sair de ser esse discípulo de longe e, quem sabe, muito em breve aceitar e conseguir seguir o Cristo. Alexandre. Ele está longe, eu só queria agradecer, renovar o agradecimento. Eu amo o MEP, de coração, faz parte da minha vida. Eu sou cada vez mais espírita depois de cada estudo desse, depois de cada compartilhamento. E que sou verdadeiro espírita depois do MEP. Eu espero que seja muito mais conhecido de vocês, do estudo de Jesus, de tudo, gente. Muito obrigado. Olha, companheiro. São muitas emoções, é isso aí, CENEP. Eu vou parar aqui a gravação, porque é o tempo que o vídeo processa, mas vamos fazer a nossa prece final. Mas para o pessoal que está assistindo a gente, até mais.